Olá, mais uma vez Aguinaldo Souza, aqui representando a Rescate Consultorias e Treinamento. Como prometido, nessa próxima aula agora, como terceira aula, nós iremos falar um pouco a respeito da avaliação da cena e posterior abordagem inicial da vítima. Nos vídeos anteriores, nós falamos um pouco a respeito dos primeiros socorros. Falamos em que consiste os primeiros socorros, qual é o objetivo dos primeiros socorros. Nós falamos dos primeiros socorros como base de todo atendimento prestado a alguém que realmente necessita, seja num quadro clínico ou num quadro traumático, no intra-hospitalar ou no pré-hospitalar também. Tratamos o primeiro socorro como base, porque o primeiro socorro como primeiro atendimento, ele me permite analisar e identificar aquilo que aquela vítima realmente está precisando, para dali em diante eu dar início aos procedimentos corretos. Nós tratamos nos vídeos anteriores dois casos clínicos. Síncope ou desmaio, aprendemos o que é o desmaio, como tratá-lo, como tratar uma pessoa vítima de um desmaio, e aprendemos também sobre convulsões e os tipos de convulsões, e o que fazer e o que não fazer. Então, a partir dessa videoaula de hoje, como terceira aula, nós vamos falar a respeito da avaliação da cena no ambiente pré-hospitalar, ou o APH. Então, sejam bem-vindos. Como já falado, nós vamos dar início então ao pré-hospitalar, ao atendimento pré-hospitalar, conhecido como o APH. Para dar início, nós precisamos saber o que significa uma avaliação da cena. Então, nós vamos falar hoje a respeito da avaliação da cena. Qual que é o objetivo da avaliação da cena? Qual que é a sua importância? A avaliação da cena, uma rápida avaliação, ela me permite identificar quais são as situações que implicam em riscos, tanto para a integridade física como para a vida da minha equipe, para a minha, daquela vítima e também das pessoas que estão em volta. Lembrando que sempre que acontece um acidente, muitas pessoas param, seja no intuito de ajudar ou no intuito de tirar fotos como curiosidade. Então, a avaliação da cena me permite identificar quais são esses tipos de risco que existem e me permite pensar na maneira em que eu posso eliminar esses riscos. A avaliação da cena ela é composta por três critérios principais, conhecidos como procedimento padrão, que são eles: a segurança do local, a cinemática do trauma e a biossegurança. Em algumas publicações, algumas literaturas, vocês vão encontrar como os 3 S, que seria Security, seria de segurança, que seria Situations, que seria a situação, a cinemática do trauma, e seria a cena, que seria a cena como um todo, aquilo que envolve aquela cena. Tá? Mas nós vamos falar de segurança do local, cinemática do trauma e biossegurança, como avaliação inicial, como avaliação da cena. O que significa cada um desses? A segurança do local. Por que é importante a segurança do local? Porque a segurança do local ela consiste em uma análise rápida daqueles riscos existentes e os que podem surgir durante aquele atendimento, durante aquela ocorrência. Lembrando que uma cena ela nunca está 100% segura. Por que nunca está 100% segura? Uma cena que eu tornei segura, a qualquer momento ela pode mudar e se tornar uma cena insegura. Então, nós precisamos fazer essa avaliação da cena constantemente, não é apenas uma vez. Como que eu posso proteger a minha cena? Eu posso fazer a segurança da minha cena com o uso de cones de sinalização, com o isolamento do local, isolamento da área, com a fita zebrada. Eu posso também colocar minha viatura num ângulo de 45 graus, servindo como uma barreira de sacrifício, para que eu possa adentrar essa cena.
Lembrando que o socorrista, ele nunca deve adentrar uma cena em que não esteja segura. O livro PHTLS, nona edição, ele diz que o foco principal, o ponto mais importante de todo atendimento é a segurança dos socorristas, é a segurança da cena. Por quê? Porque se um socorrista ele se torna uma vítima, ele deixou de ter utilidade a partir dali. Ele não consegue fazer mais nada, ele apenas aumentou o risco, aumentou o número de vítimas. Então, a segurança da cena se torna prioridade no local do acidente. Ok? A cinemática do trauma. Por que é importante a cinemática do trauma? A cinemática do trauma é uma rápida avaliação daquilo que aconteceu, que me permite saber aquilo que está acontecendo com aquela vítima. Que tipo de trauma aquela vítima sofreu. Mas como assim? O que é a cinemática do trauma? Vamos usar um exemplo. Um veículo que perde a direção e se choca com uma defensa metálica ou objeto fixo. Seja defensa metálica, seja um poste, seja um muro, independente do objeto ao qual ele se chocou. Pode até mesmo ser um outro veículo parado. Então, o que é a cinemática? A cinemática ela vai começar desde o momento que esse carro se perdeu, todo aquele trajeto que ele fez, se ele rodou, se ele capotou, quantas vezes capotou, até o momento da sua colisão. Então começou aqui quando ele se perdeu e veio até aqui no momento da sua colisão, no momento em que ele parou. Todo esse trajeto é conhecido como cinemática do trauma. Eu preciso ver aquilo que aconteceu, se houve frenagem, se ele capotou, para imaginar a velocidade que ele estava, quantas vezes ele rodou, o estrago que foi feito naquele veículo, para saber o que pode ter acontecido com aquela vítima. É importante lembrar que cinemática do trauma é diferente de biomecânica do trauma. Porque a cinemática do trauma é todo esse trajeto que o veículo fez. A biomecânica do trauma é aquilo que esse trajeto, que todo esse trajeto, quantas vezes ele rodou, se capotou, o que todo esse percurso causou naquela vítima. O que esse impacto gerou naquela vítima. Isso é a biomecânica do trauma. Então é importante saber diferenciar e saber fazer essa rápida análise. Olhar para aquilo que aconteceu e já imaginar o que tem acontecido com aquela vítima. Por exemplo, se essa vítima ela foi ejetada, o que pode ter acontecido com aquela vítima? Se ela foi ejetada pelo vidro dianteiro, pelo para-brisa, ela bateu com a cabeça, o que pode ter acontecido na cabeça? Pode ter cortado. Ela caiu, ela foi até o chão, até o veículo. Do veículo ela rolou até o chão. Então ela sofreu quantos impactos até ali? Tudo isso faz parte da cinemática e biomecânica do trauma. É necessário que a gente saiba fazer essa rápida avaliação para saber o procedimento que temos que ter com essa vítima, para saber aquilo que se torna prioridade. E quando falamos de biossegurança, nós estamos falando nada mais, nada menos que o uso de EPIs. Quando se trata de biossegurança, nós já não estamos mais falando da vítima, estamos falando da equipe de atendimento, o socorrista. Se ele está usando luva, se ele está usando máscara, se ele está usando capacete, se ele está usando o seu uniforme, bota, se ele está usando uma capa de aproximação, se de repente é necessário, se tem riscos de incêndio, ou se ele precisa fazer o desencarceramento dessa vítima, se ele está com os EPIs adequados, os equipamentos de forma adequada, tudo isso faz parte da biossegurança. E por que isso é importante? Para preservar a integridade física também dos socorristas. Então, todo esse procedimento, segurança do local, cinemática do trauma e biossegurança, faz parte da avaliação da cena. E a avaliação da cena ela não deve ser feita apenas uma vez. Ela deve ser feita várias vezes durante o tempo em que você permanece no local. Porque assim como uma vítima, ela pode estar estável e de repente ela pode evoluir para um caso mais grave, a cena também. Ela pode ter segura, mas de uma hora para outra ela pode se tornar insegura. Lembrando que o socorrista nunca permanece numa cena que está insegura. Ele precisa planejar a segurança daquele local para que depois ele chegue na vítima. Antes mesmo desse socorrista fazer essa abordagem da vítima, antes dele chegar nessa vítima, é necessário que ele esteja com todo esse procedimento ok, para depois ele chegar a fazer essa abordagem com essa vítima. Ok? Essa era a videoaula de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários aí a dúvida que vocês têm, aquilo que vocês gostariam que fosse melhor explicado, que fosse mais acrescentado, para que a gente possa fazer um conteúdo de excelência para vocês também. Tá ok? Mais uma vez, Aguinaldo Souza, esse é o canal Rescate Consultores de Treinamento e vem comigo. Se você gostou do conteúdo,
Não se esqueça de se inscrever no canal. Também não se esqueça de curtir, compartilhar para que mais pessoas também possam ter acesso a essas informações. Nos próximos vídeos, nós estaremos falando um pouco a respeito da abordagem inicial da vítima, a maneira correta de você fazer essa abordagem, e vamos falar sobre a avaliação primária, também sobre a avaliação secundária, e vamos falar também sobre todo o procedimento que um socorrista precisa saber a fim de se tornar um socorrista de excelência. Seja você também um, ok? Se inscreva no nosso canal e deixe seu joinha.